Gente, tudo bom? Vamos lá de novo, então. Desculpa a pequena pausa. Então, voltando, das últimas 2 semanas a gente começou a trabalhar o capítulo terceiro, cujo objeto é a frase, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. De lá para cá a gente veio trabalhando as diversas facetas do que seriam essas moradas. Então a gente trabalhou a morada física, a morada espiritual, a morada mental, a morada emocional. Tem até aquela passagem da Bíblia onde diz que você está onde está o seu coração, ou seja, por aí a gente vê que o ser humano vive em diversas moradas. E também a morada que não foi falada na última semana é a morada física do corpo, ou seja, a nossa morada. Tem todas as moradas que a gente habita aqui, seja nos planos físicos ou nos planos emocionais, mas também a morada do nosso corpo, ou seja, o que estamos fazendo com essa morada, para que a gente use ela como uma ferramenta útil aos nossos deveres, aos princípios cristãos que Jesus nos trouxe. Então, se estamos usando ela bem, se estamos usando ela de uma forma correta, essa ferramenta, essa indumentária, que abraça o nosso espírito. E através dela a gente faz aí cumpre as nossas missões, os nossos deveres. E aqui eu trouxe o item 14 só para relembrar, que é o que a gente estava falando na semana anterior, da questão dos povos que vieram para a Terra através de uma expiação, que já viveram em outros mundos, ou seja, mais avançados, mais adiantados do que na Terra, e então foram expulsos, entre aspas, daquele lugar para cá, em função da obstinação deles no mal. Ou seja, já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos em consequência de sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Ou seja, chegou um momento em que atrapalhavam os bons, eles estavam uma dissonância tão grande com aquele local, com aquele planeta e com aquelas pessoas, que eles tiveram o quê? Que ser separados, segregados. Exatamente como a gente faz aqui no planeta Terra, quando a gente coloca pessoas nos presídios e assim por diante. E é lógico que existem N outras formas também de se isolarem as pessoas, né? Existem os marginalizados, e aí é uma forma errada que a gente lida com a realidade aqui na Terra. E aí ele continua, tiveram de ser degradados, então, para o meio de espíritos mais atrasados. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças, é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado, ou seja, mais enrustido, mais rústico. Então, eles foram degradados, vieram para a Terra, e aí se encontraram, então, no seio das raças mais inteligentes, ou seja, eles são mais inteligentes. Qual é a punição deles? Viram para um local mais atrasado do que onde eles se encontravam, e eles ficam longe dos parentes, longe dos amigos, longe daquelas pessoas, dos espíritos que eles eram afins. Então essa é a maior sensação de desespero que eles tinham. E a gente vai ver muito isso nas raças, entre aspas, nas populações que vieram aqui para a Terra, diversos milhares de anos atrás, que acabaram aqui se espalhando pelo globo terrestre, e são todos eles originados desse local que a gente vai olhar aqui mais para frente. Então eu estou só relembrando um pouquinho da semana anterior, tá? Então a Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelam todos, com um caráter comum, o de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Ou seja, qual é a lei de Deus? A lei do amor, a lei da caridade, assim por diante. Então aqui não serve, não está em sintonia mais com o local, vai para outro local e assim por diante. E aí na semana anterior a gente falou sobre esse filme que não deu para todo mundo ver e ouvir, né, em função do software que eu estava usando, então a gente vai repassar ele hoje, tá bom? Vamos lá. Espero que se alguém não estiver ouvindo, dá um grito aí. É para funcionar agora. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying
day that someone somewhere will soon make a change. We are a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day. Just you and me. Well, send them your heart, so they know that someone cares, and their hearts will be stronger and free. As God has shown us by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the one to make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all. But you just believe, there's nowhere we can fall. Well, let's realize, oh, that a change can only come when we stand together as one. We are the children.
E aqui o que é interessante a genialidade dessa música, aqui eu trouxe a letra dela, as partes principais, e olha como é interessante, ele diz assim: chega uma hora em que ouvimos um certo chamado, quando o mundo deve se unir como um só. Há pessoas morrendo e é tempo de dar uma mão para a vida, o maior presente de todos, ou seja, ajuda. Nós não podemos continuar fingindo todos os dias que alguém em algum lugar em breve fará uma mudança, ou seja, esperança em alguém, um terceiro, um salvador da pátria, que não seja nós mesmos. E a verdade, você sabe, é que o amor é tudo que precisamos. Nós somos aqueles que deixam o dia mais brilhante. Então vamos começar a doar. Há uma escolha que estamos fazendo. Estamos salvando nossas próprias vidas. Ou seja, aqui todo o princípio de amor e caridade, quando você ajuda o próximo, você ajuda a si mesmo, está presente nessa música lá de 1985, quando ela foi escrita. E aí, a hora que tem mais uma partezinha que eu não trouxe aqui, ela fala assim: vamos enviar o nosso coração para eles para mostrar que nós nos importamos com eles. E esse vídeo, então, traz uma série de moradas aqui no planeta Terra, diversas moradas no mesmo local. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui estudando, estamos aqui no conforto das nossas casas, existem crianças com armas nas mãos ao redor do mundo. Crianças, idosos, passando fome, passando todo tipo de miséria, violências que nós nem sequer imaginamos. Então, dentro do mesmo planeta, pessoas vivendo diversas realidades, como se fossem diversas moradas. E aí, a música traz o que para nós? Um chamado. E ela fala assim, que ouvimos um certo chamado. E aqui é o gancho para que a gente possa trazer o que um outro historiador, um outro mitólogo fala sobre a questão do chamado. Vamos lá. Everdeen e Frodo têm em comum com os heróis dos mitos da antiguidade. E se eu te dissesse que todos eles são variantes do mesmo herói? Você acreditaria nisso? Joseph Campbell, sim. Ele estudou os mitos em todo o mundo e publicou um livro chamado O Herói com Mil Faces, recontando dezenas de histórias explicando como cada uma representa o monomito, ou a jornada do herói. Então, o que é a jornada do herói? Pense nisso como um ciclo. A jornada começa e termina no mundo normal do herói. Mas a missão passa por um mundo especial, não conhecido. Ao longo do caminho, há alguns eventos decisivos. Pense no seu livro ou filme favorito. Ele segue este padrão? Situação normal. Aqui é onde começamos. 1 hora. O chamado para a aventura. O herói recebe uma mensagem misteriosa. Um convite? Um desafio? 2 horas. A ajuda. O herói precisa de um auxílio, provavelmente de alguém mais velho, mais sábio. 3 horas. A partida. O herói cruza o portal de seu lar normal e seguro entra em um mundo especial e na sua aventura. Não está mais em Kansas. 4 horas. Testes. Ser herói é um trabalho duro. Nosso herói soluciona um enigma, esmaga monstros e escapa de uma armadilha. 5 horas. Abordagem. É hora de encarar a maior provação. O pior medo do herói. 6 horas. Crise. Esta é a hora mais obscura do herói. Ele enfrenta a morte e pode ser até mesmo que morra, apenas para renascer. 7 horas. Recompensa. Como prêmio, o herói reivindica um tesouro, reconhecimento especial ou poder. 8 horas. Desfecho. Este pode variar entre as histórias. Os monstros se curvam diante do herói ou o perseguem enquanto ele foge desse mundo peculiar. 9 horas. O retorno. Depois de toda essa aventura, o herói retorna ao seu mundo normal. 10 horas. Nova vida. Essa missão mudou o herói. Ele se sobrepõe à sua vida anterior. 11 horas. Resolução. Todas as tramas do enredo são resolvidas. 12 horas. Situação normal, mas elevada a um novo nível. Nada mais é o mesmo depois que você se torna um herói. Muitos livros e filmes populares seguem esta fórmula antiga muito de perto. Vemos quão bem Jogos Vorazes se encaixa no modelo da jornada. Quando Katniss Everdeen ouve seu chamado para a aventura que movimenta a história? Quando o nome de sua irmã é anunciado no sorteio? E sobre a ajuda? Alguém vai ajudá-la em sua aventura? Haymitch. E sobre a partida? Ela deixa seu mundo normal? Ela embarca em um trem para a capital.
Ok, então você pegou a ideia. E o que você tem em comum com Harry Potter, Katniss Everdeen e Frodo? Bem, você é humano, exatamente como eles. O mito da jornada do herói existe em todas as culturas humanas e continua sendo atualizado, porque nós, humanos, refletimos sobre o nosso mundo através de histórias simbólicas de nossas próprias vidas. Você deixa sua zona de conforto, tem uma experiência que o transforma e então você se recupera e faz isso novamente. Literalmente, você não esmaga dragões ou combate Voldemort, mas você enfrenta problemas assustadores da mesma forma. Joseph Campbell diz: na caverna em que você tem medo de entrar está o tesouro que você busca. Qual a caverna simbólica na qual você tem medo de entrar? Testes para uma peça de escola? Testes para o beisebol? Amor? Observe esta fórmula em livros, filmes e shows de TV com que você se deparar. Com certeza você a verá novamente, mas também seja sensível a ela em sua própria vida. Ouça seu chamado para a aventura. Aceite o desafio. Vença seu medo e reivindique o tesouro que busca. E então, faça tudo outra vez. Aqui, Joseph, vocês aqui espero que tenham conseguido ouvir, né? Talvez com uma outra interferência do vídeo, às vezes não dá para entender direito, eu espero que tenham conseguido entender bem. Olha como é curioso, ele fala de uma jornada, mas Joseph Campbell trouxe essa mitologia toda para nós, para fazer um paralelo com as nossas vidas, com relação a o que é a nossa jornada, o que é a jornada de cada um. E em diversos campos da nossa vida, nós estamos em diversas fases, em fases diferentes. E aí ele mostra para nós aqui, onde ele vai falando 1 hora, 2 horas, 3 horas, é porque ele traz um relógio ali, ele divide em 12 etapas a questão do mito, nesse livro, O Herói de Mil Faces, que está aqui no canto direito da apresentação. E aí eu queria destacar para vocês o capítulo, um dos livros onde ele vai falar, nesse livro, ele vai falar assim, a recusa ao chamado, porque existe também o chamado, e ela vai sair daquela zona de conforto, conforme o vídeo trouxe, e também existe a possibilidade dele recusar o chamado, ou seja, ele fugir daquele dragão, daquele desafio. E aí no livro, ele diz assim, tem uma seguinte passagem que ele fala assim, os mitos e contos de fadas de todo mundo deixam claro que a recusa é essencialmente uma recusa a renunciar àquilo que a pessoa considera interesse próprio. Então, vamos ler com calma aqui. Quando ele recusa o chamado, ou seja, ele foge daquilo, e aqui, por que eu estou fazendo isso? Porque o exemplo do vídeo da música, We Are the World, onde mostra diversas moradas na casa do meu pai, naquele vídeo a gente olha e a gente pode olhar com uma certa frieza e achar que é distante de nós. E aí, se a gente lembrar de vários outros que vieram, o próprio Papa São Bento falou que quando ninguém é culpado, todos são culpados. Joseph Campbell traz a questão do herói, da chamada do chamamento, né? Onde existe um chamado que você não pode mais negar, não pode mais fugir. É difícil fugir dele, senão você não se desenvolve. E ali no desenho que a gente viu ali no videozinho, ele vai mostrando o herói vai lá, enfrenta os seus demônios, enfrenta os seus desafios e de repente ele reivindica aquilo que ele conquistou. E essa conquista é o quê? Na maioria das vezes ela é moral, é uma conquista intelectual, é uma conquista, é uma vitória que a pessoa tem em função de ter ultrapassado aquele desafio, de ter avançado na vida, ter passado num vestibular, de ter estudado, de ter adquirido conhecimento, de ter passado numa prova, de ter o reconhecimento das pessoas, ou o que é melhor ainda, de ter o próprio reconhecimento. Aquilo que a gente tem orgulho de nós mesmos, em sabermos que a gente conquistou através dos nossos esforços, de nós termos arregaçado as mangas e termos conseguido. E aí lá na música ele fala, existe um chamado. E Joseph Campbell fala de um chamado aqui individual. É o chamado que todos nós temos que fazer por nós mesmos, que é exatamente o chamado do ensino cristão, onde Jesus nos pede para que a gente acorde para as realidades da vida, para as verdades da vida. Mas o chamado da música é o chamado coletivo, em que nós estamos vivendo numa morada em comum e dentro dessa morada existem as divisões. Então o chamado ali é o chamado coletivo, não é só o individual de Joseph Campbell que ele se refere. Então a ideia aqui é fazer o paralelo para que a gente entenda que essas pessoas que estão à nossa volta, que essa miséria toda, que todos nós temos uma parcela de responsabilidade disso. E essa parcela é do nosso tamanho, não é para a gente salvar o mundo, como fez Mandela, como fez Gandhi, como fizeram vários personagens da história. Mas o que a gente pode fazer dentro
da nossa própria vida, do nosso próprio alcance. A começar salvando por nós mesmos a morada física a qual habitamos, essa morada do nosso corpo. Quantas vezes recusamos uma dieta, um exercício, recusamos melhorar a nossa própria saúde em função de gostos, de segundos, às vezes, de um doce que nós colocamos na boca, de vícios, só que repetidamente, feitos diariamente, aquilo vai nos destruindo, vai nos maltratando. E a gente recusa. Toda segunda-feira nos recusamos, às vezes, a ir ao trabalho. Não gostamos do nosso trabalho e vamos nos causando um estresse, e aquilo vai nos deteriorando. Mas vamos lá, a recusa ao chamado é o quê? A recusa é essencialmente uma recusa, ele repete, está exatamente assim no livro, de renunciar àquilo que ela considera interesse próprio. Ou seja, eu recuso renunciar àquilo que vai fazer com que eu saia deste meu conforto. Eu recuso renunciar a ter o gosto de comer a bala todos os dias. Eu me recuso a mudar. Você travou para todo mundo. Oi? Você travou, não sei se travou para todo mundo, mas para mim travou um segundo. Ah, voltou já? Voltou. Obrigada. Então, essa recusa é justamente aquela questão, dentro dessa jornada do herói que ele traz, ele também lembra disso. A pessoa pode se recusar, só que se ela recusar, e ela traz aqui a questão do egoísmo. Bom, você vai se recusar, mas é a questão de um orgulho próprio, é a questão só do seu interesse. Tá aqui o desafio pronto, entregue para você, é ele que vai fazer com que você mude, conforme até no desenho ele coloca lá, quando ele já retorna uma pessoa diferente, ele já não é mais o mesmo, que vai enfrentar os próximos desafios, os próximos dragões. Já esses dragões eles serão diferentes, mas ele também será diferente. Ele também já vai estar mais encorpado para enfrentar situações diferentes. Para então, ou seja, e aí lá no final ele fala o quê? Para recomeçar tudo de novo. E essa é a jornada do espírito ao longo das vidas todas, que é a questão das reencarnações. Vamos adiante. Remissão radical. Kelly Turner, uma médica oncologista nos Estados Unidos, ela trouxe uma... E aqui falando da jornada de um herói, entre aspas, da jornada de uma mulher que lutou contra o câncer, que lutou pela vida. E aí ela traz aqui um testemunho dessa mulher, a paciente chamada Catherine. O câncer foi uma das melhores experiências da minha vida. Aprendi tanta coisa. Compreendi até a principal razão pela qual eu dizia não à vida. Aprendi que as pessoas amam amar. Está no nosso DNA. As pessoas buscam oportunidades para dar, mas precisam de alguém que receba para que o amor possa fluir. Isso é reciprocidade. Aprendi a receber amor. Ou seja, ela é uma pessoa que ela mostra durante... Esse é um pedacinho só que eu trouxe do livro, mas conta a história dela lá com um pouco mais de detalhe. Eu trouxe só esse trechinho, mas mostrava uma pessoa que não tinha muito essa questão da proximidade com as pessoas. Era uma pessoa mais isolada, mais restrita, não conseguia muito aceitar ajuda. E ela aprendeu, então, a receber amor. E aí o desafio dela foi o quê? Vencer o câncer. Ela teve que mudar completamente. O bicho que ela tinha para matar era esse câncer, senão ela não viveria. E ela fez toda uma revolução na vida dela, inclusive essa de aprender a receber amor. Entendendo que aprender a receber faz parte do fluxo entre dar e receber. E está completamente certo, né, o que ela coloca. E aí a médica conclui esse capítulo dizendo o seguinte: porque tudo que sentimos é instantaneamente traduzido em químicos e hormônios que fortalecem ou enfraquecem o nosso sistema imunológico. E quando recebemos amor e carinho de outras pessoas, os hormônios de cura são liberados de tal maneira no organismo que o sistema imunológico ganha energia renovada para reparar as células. Portanto, além de tomar suas vitaminas, lembre-se de fazer a si mesmo 2 perguntas. A quem dei amor hoje e de quem recebi amor? É lógico que a gente está falando de um livro onde mostra que diversos relatos de pacientes que lutaram contra o câncer e fizeram, cada um deles fez de alguma forma diferente, porém, eles tinham diversas abordagens semelhantes. Macro temas de formas semelhantes, abordados de formas semelhantes, porém, cada um encontrava dentro desses macro temas uma forma de agir. Mas olha como isso aqui é sábio. A quem dei amor hoje e de quem recebi amor? Isso aqui não é só um livro para essa questão de câncer, isso aqui é um livro para a vida.
onde você coloca, onde você encontra aqui conselhos para a vida, que todos nós estamos enfrentando alguns dragões. E esses dragões que nós enfrentamos, esse livro traz diversos exemplos de como você pode enfrentá-los, porque conforme nós estamos enfrentando esses dragões, nós estamos adoecendo. Porque nós estamos o quê? Com o nosso sistema imunológico ficando mais baixo. E aqui, falando do sistema imunológico, eu estou falando da morada do nosso corpo físico. Estou falando da nossa morada que a gente utiliza, da nossa ferramenta que a gente utiliza. Assim como nós utilizamos o nosso braço, a nossa mão para fazer carinho, também utilizamos ela para agredir. E agora, sem utilizar esse corpo como uma ferramenta de amor ou de agressão, existe agressão interna, agressão nossa mental contra nós mesmos, através do estresse gerado, através das situações que não entendemos e que lutamos contra por revolta ou por antipatia, ou seja lá o porquê, por falta de compreensão, ou por falta de amor, ou por falta de qualquer coisa. Vamos continuando. Então, voltando aqui só um pouco lá no item 14, a gente falou que já viveram em outros mundos, aqueles espíritos que estão em expiação aqui na Terra, e agora sim a gente vai entrar na questão desses espíritos. Então, quem foram esses espíritos que habitaram a Terra alguns milhares de anos atrás e que formaram, que deram origem a essa etnia que nós aqui conhecemos hoje? E aí a gente vai lembrar que um livrinho também aqui no canto superior direito da tela, um livro chamado Akhenaton, A Revolução Espiritual do Antigo Egito. É um livro psicografado pelo autor aqui, Roger Bottin, é um livro recente, dos anos 2000 em diante. Eu trouxe um pedacinho dele, onde ele diz o seguinte: o planeta Terra possui mais de 4 bilhões e meio de anos, e em boa parte desse período ele foi habitado pelos mais heterogêneos grupos de espíritos em evolução das infinitas escolas de Deus, ou seja, dos mundos do universo. Num passado remoto que precedeu a era dos dinossauros, ou seja, bastante antigo, né? Antes dos dinossauros, viveram na Terra desde novos primários na escala evolutiva até avançadas civilizações, tanto na dimensão material quanto na dimensão espiritual. Se a gente for fazer uma leitura da geologia da Terra, até mesmo o planeta Terra, nesses últimos milhares de anos, bilhões de anos, ele foi evoluindo, ele foi se modificando, ele foi se moldando. Tivemos era do gelo e assim por diante. Tivemos várias eras aqui, onde a topografia da Terra foi se mudando, foi se modificando. E conforme ela ia se modificando, os habitantes da Terra, os habitantes que aqui estavam, os espíritos que aqui estavam, eles eram adequados à evolução da Terra naquele momento. Então, era favoráveis para um grupo de espírito, depois era favorável para outro grupo de espírito, e a Terra, então, foi recebendo uma legião, digamos assim, de espíritos da mais diversas, como ele coloca aqui, civilizações avançadas ou atrasadas. Este trabalho, ele vai dizendo que é bem logo no início do livro, ele fala assim, que nos propomos terá início na Atlântida há 12 mil anos, exatos 100 anos antes da submersão da grande ilha de Poseidon, época que demarcou o início de mais um período de transição planetária, assim como o que vivemos atualmente. Ou seja, por que aqui a gente está fazendo a transição planetária? Porque nós estamos mostrando que a transição planetária, que é um tema bastante em voga hoje em dia, eu sempre reforço isso, ela vem acontecendo há muito tempo, ela sempre aconteceu, ela nunca deixa de acontecer, e nem poderia deixar de acontecer, por quê? Porque se todos estão evoluindo, é natural que as transições estejam ocorrendo. Evolução é transição. E assim por diante. Então, assim, não tem como você dissociar as ideias. Quando você evolui, ocorre a transição. Então, aqui nesse livro especificamente, ele vai trazer toda a história não, uma boa parte da história do Egito, a questão dos deuses, dos vários deuses para depois um deus só e assim por diante. E agora a gente vai voltar lá para os exilados de Capela. Quem leu esse livro aqui, ele basicamente, ele não é uma psicografia, ele é um relato, digamos assim, é um conjunto, um compilado, melhor dizendo, com algumas ideias do autor, algumas pesquisas do autor, onde ele vai trazer da onde vieram, então, esses seres espirituais que foram degradados, como colocou lá no item 14 do capítulo 3º do Evangelho. E eu destaquei aqui alguns trechinhos do livro. Assim, sabemos agora que esta humanidade atual foi constituída, em seus primórdios, por duas categorias de homens, a saber, uma retardada, entre aspas, eu coloquei aqui, por quê? Porque é uma mais primitiva,
que veio evoluindo lentamente através das formas rudimentares da vida terrena, pela seleção natural das espécies, ascendendo trabalhosamente da inconsciência para o instinto e deste para a razão. E outra categoria composta de seres mais evoluídos e dominantes, que constituíram aí as levas exiladas de Capela. Logo, após os primeiros contatos que se deram com esses seres primitivos e reencarnados os capelinos, verificou-se de pronto tamanha dessemelhança e contraste entre essas duas espécies de homens, que se sentiram aqueles imediatamente a evidente e assombrosa superioridade dos estrangeiros, ou seja, os capelinos, que passaram logo a ser considerados super-homens, semideuses, filhos de Deus, como diz a Gênese mosaica, e como é natural, a dominar e dirigir os terrícolas. Ou seja, obviamente, quando você vai para um lugar onde você tem uma inteligência maior, uma cultura maior, é natural que ocorre uma certa dominação ou uma certa... funciona como um certo guia para esse povo que está ali aprendendo. Formidável impulso foi então imprimido à incipiente civilização terrestre em todos os setores de suas atividades primitivas, de trogloditas habitantes de cavernas e de tribos selvagens aglomeradas em palafitas, passaram então os homens, sob o impulso da nova direção, ou seja, do novo modelo, a construir cidades nos lugares altos, mais defensáveis e mais secos, em torno das quais as multidões aumentavam dia a dia. Ou seja, o papel desses exilados lá de Capela, dessa região do sistema estelar ali, do cocheiro, que eles chamam, vieram para cá com uma missão do quê? De ajudar aqueles que estavam aqui. Então, quando você coloca um mais inteligente perto do menos inteligente, a tendência natural é que o menos inteligente se aprimore junto. Ele tenha o quê? Um salto, que ele tenha um impulso. Foi exatamente o que aconteceu. Exatamente quando você tem irmãos muito novos e uma separação de idade pequena entre eles, 1, 2 anos, o mais novo, de repente, é muito ligeiro. Por quê? Porque está aprendendo muito mais rápido com quem? Com quem está ali do lado dele, engatinhando, andando pertinho. Os pais para a criança é um modelo muito distante. Agora, uma criança mais nova, perto do bebê, vai ter uma influência muito maior e por isso o bebê acaba saindo muito mais rápido, sendo muito mais... cresce muito mais rápido do que em comparação com aquele primogênito. De onde vieram esses homens? E aqui ele faz a pergunta, novos no meio dos homens. O vento sopra, ele explica, o vento sopra para onde o impulsa a mão, que criou sua força. E o espírito vai para onde o chama o cumprimento da lei. Os homens novos que descobrem entre os homens antigos da terra, vêm a ela em cumprimento de uma lei, de uma sentença divina. Ou seja, ele está dizendo aqui que eles vieram para cá em função o quê? De uma força maior. Eles tiveram que vir para a terra. Por uma obrigação, por serem exilados, por uma questão de degradados, como está lá no Evangelho. E aí Chico Xavier, no livrinho A Caminho da Luz, através do Emmanuel, diz o que para nós? Há muitos milênios, corroborando de novo, um dos orbes de Capela, ou seja, um dos planetas do sistema de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontecem convosco, aqui na Terra, relativamente às transições esperadas no século XX. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes, mas uma ação de saneamento geral os aliviaria, ou seja, os enviaria, tiraria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação de seus elevados trabalhos. Ou seja, aqui ele está mostrando para nós exatamente o trecho lá do Evangelho. Então, estava acontecendo a transição e tinha uma parte dos espíritos lá num dos planetas de Capela, de que eles estavam em dissonância com os habitantes que lá estavam. Aqui, através de muito, muito tempo, estavam se aperfeiçoando, estavam evoluindo, e tinha uma certa quantidade de espíritos ali atrapalhando a evolução daquele local. As grandes comunidades espirituais deliberaram, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, ou seja, que eles permaneciam no crime, aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração,
e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Ou seja, eles vinham para cá, ficariam longe dos outros, mas sim teriam uma missão, que era o quê? Ajudar no progresso dos seus irmãos inferiores, aqueles localizados num planeta distante de onde eles vinham, aqui na Terra. Então, ou seja, aqueles que estavam aqui, tribais, vivendo em região tribal, foram então ajudados por esses irmãos, por esses espíritos mais avançados do que eles. Foi assim que Jesus recebeu, então, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes, ou seja, aquele monte de seres sofredores que estavam saindo de Capela e vindo aqui para a Terra. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Ou seja, era importante eles virem para a Terra para o quê? Cumprir o seu dever de solidariedade com o próximo através do ensino, através do impulso que ia trazer para eles, e de amor, no esforço próprio que de se regenerar a si mesmo. Ou seja, a jornada de heróis deles aqui foi colocado um desafio, eles vieram para cá e aqui era preciso o quê? O trabalho de si próprio, o trabalho da evolução deles enquanto espíritos, já que eles não poderiam ficar onde estavam, então eles tinham uma nova missão agora. Eles em si não perdem o que tinham, eles perdem o quê? O contato com as pessoas amorosas, mas eles não deixam de ser os espíritos que eles eram, não deixam de perder o brilhantismo, entre aspas, o avanço que eles tinham. Não é porque eles vieram para a Terra que eles se tornaram também ignorantes. Não. Ignorantes é aqueles que estavam aqui quando comparado com eles. Aqueles seres, então, angustiados e aflitos que deixaram para trás de si todo um mundo de afetos, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz de Capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Misericórdia do quê? Que se cumprisse, se fizesse sua missão, voltariam então um dia para a Capela. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na Terra nos dias que correm, contrariando a regra geral em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Ou seja, diversos espíritos daqueles que vieram milênios para trás aqui na Terra já voltaram, já conseguiram resgatar, entre aspas, os seus débitos, a sua culpa. Outros, no entanto, ainda permanecem aqui. E aí o Chico Xavier vai entrar exatamente em 4 grandes povos, que esses que deram origem, de forma geral, à etimologia aqui do planeta Terra. E aí ele chama isso de raças adâmicas. E a gente fala assim, bom, raças adâmicas. O que são as raças adâmicas? E aqui tem uma explicaçãozinha. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das suas reminiscências, ou seja, das suas lembranças. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações e gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Então a gente escuta, quando a gente fala de raça adâmica, a gente quer entender, raça adâmica é a raça que deu origem ao homem aqui na Terra. E aí, onde a gente vai encontrar a referência da raça adâmica? Na Gênese de Allan Kardec, ele diz o quê? De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou seja, de novo falando da transição, ou, se quiserem, uma dessas colônias de espíritos, vinda de outra esfera, e a gente está falando de Capela, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa mesma razão, chamada de raça adâmica, ou seja, a raça adâmica tem uma analogia com a raça, uma analogia com Adão. Adão citado na Bíblia como o primeiro homem. Então essas raças que vieram de outro local, de outras colônias para a Terra, para que viesse povoar a Terra, mais porque ela já era povoada por
seres mais inferiores do que eles, foi considerar então raças adâmicas, que eram, fazendo aqui simplesmente uma analogia a Adão. Quando ela aqui chegou à Terra, já estava povoada desde tempos imemoriais, como a América, quando aí chegaram os europeus. Mais adiantada dos que tinham precedido neste planeta, a raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente, a que impele ao progresso todas as outras, que é exatamente o que a gente estava contando antes. Com a vinda deles para cá, foi forçoso, foi praticamente imposto, entre aspas, o desenvolvimento, porque você aprende com o modelo, você aprende olhando com pessoas que estavam mais avançadas do que a gente. A Gênese nos mostra, então, desde os seus primórdios, apta às artes e às ciências, sem haver passado aqui pela infância espiritual, o que não se dá com raças primitivas, mas concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já tinham progredido bastante. Tudo prova que a raça adâmica não é antiga na Terra e nada se opõe ao que seja considerado como habitando este globo desde apenas alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas, antes tenderia a confirmá-las. Ou seja, existe ali um elo meio que perdido. Falou, gente, de onde vieram essas raças consideradas adâmicas? Onde está o salto dessa evolução do ser humano primitivo para essa raça adâmica que influenciou tudo isso? É difícil, o ser humano não consegue chegar nessa conclusão. Por quê? Porque a resposta está muito mais espiritual do que aqui. Aqueles seres decaídos e degradados, a maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reunindo-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do Cocheiro, que é a constelação de Cocheiro, onde tinha o sistema da capela. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Antigo, do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então a gente vai deixar agora para os próximos encontros estudar a civilização do Antigo, o povo de Israel e as castas da Índia. E ali a gente vai observar algumas características bastante interessantes que são marcantes para eles, que a gente consegue entender por que eles são do jeito que eles são. Exatamente a questão do povo egito, o avanço deles, o que significava esse avanço deles, o povo de Israel e as castas da Índia. A gente vai conseguir entender aí o que é marcante deles até hoje, inclusive, e por que hoje ainda passam pelo que passam. O grupo dos Árias é um pouco mais complexo, porque aqui a gente vai encontrar várias civilizações entrando na questão da Europa e assim por diante, é um grupo muito maior. Então a gente vai focar aqui no Egito, no povo de Israel e nas castas da Índia nas próximas semanas. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser ficar para tirar dúvida, estou à disposição. E quem quiser sair, fica à vontade. Semana que vem a gente conversa de novo.